Bom dia, com alegria estamos aqui nessa manhã para louvar, engrandecer o nome do nosso bom Deus. Você que está aqui, respeitando o distanciamento, vejo que está cumprindo bem as normas de distanciamento, mas também a você que está em casa, não podendo vir aqui, Deus seja louvado com a sua atenção agora para a leitura e proclamação da sua palavra. É um privilégio, sempre é um privilégio estar aqui na igreja da Estação Paulista. Louvado seja Deus por isso. Agradeço o pastor dessa igreja, Dilermando, por nos conceder este momento com vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouco mais detalhado de uma palavra que você usa com frequência, mas ela tem um significado muito maior do que o que nós aplicamos a ela usualmente. A palavra é adoração. Quando eu falo de adoração, o que lhe vem à mente? A primeira coisa que vem à sua mente. Oi? Deus. Segunda coisa? Oi? Cantar. Interessante. Orar. Relacionamento. Você pode perceber que a nossa associação normalmente está ligada a aspectos litúrgicos. Percebe? Cantar, orar. Os aspectos litúrgicos, eles fazem parte do processo de adoração a Deus. Mas, num todo, de 100%, eu diria que é 1%. As outras ações do processo de adoração nós vamos tentar explicar agora para vocês. Tá certo? Não sei como é que eu vou fazer, vou quebrar o protocolo aqui. Eu preciso daquele copinho de água mais perto de mim. Posso colocar aqui nesse pedestal? Ok? Obrigado. Pode vir mais para cá um pouquinho? Isso. Obrigado. Para começar, então, entendendo a adoração, nós vamos ler um verso que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Vamos lá? Primeiro você tem que saber que a adoração é em referência a Deus, só Deus devemos adorar. Então, isso tem que ficar claro na mente de todos nós, não é? Então, abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 14. Antes de ler, foi aqui mencionada a lição da escola sabatina, que você deve adquirir já para o seu próximo trimestre. Alguns exemplares estão aqui à disposição para que você adquira, mas eu sugiro que você faça a sua assinatura. Faça a sua assinatura. Sai mais confortável para você, mais econômico também. Você recebe em casa o ano inteiro e tem uma economia ao fazer a sua assinatura. Bom, ok. Capítulo 14, versículos 13 e 12, 13 e 14. Diz assim:
como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui é uma referência profética, histórico-profética, ao que aconteceu com Lúcifer lá no céu, quando ele, transtornado pela exaltação própria, o desejo de ser mais do que era, ele então foi lançado por terra. E no verso 13 diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja quantas intenções no coração existia no coração daquele ser que até então era angelical, Lúcifer. Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o quê? O meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Olha, é interessante perceber que aí há um interesse desse ser criado em querer receber honras, exaltação, adoração. Ser semelhante ao Altíssimo é querer usufruir as prerrogativas divinas. E quem é que pode ser adorado senão Deus? Compreende? Aqui nasce o que está no coração de muitos: adoração a coisas, adoração a pessoas, adoração a ídolos, adoração a si próprios. Então, aqui nasce a raiz de todo o mal. Mas o que é interessante, que ele menciona, só por curiosidade de vocês, ele menciona que ele estabeleceria o seu trono no monte da congregação, nas extremidades do norte. Parece que é um local geográfico, não é? Mas não é, não. É uma referência a uma crença que existia naquela época em meio aos cananeus. Se você ler Salmos, capítulo 48, verso 2, guarda aí Isaías 14, vamos lá em Salmo 48. Salmo número 48. Versículo 2 diz assim, o verso 1 também: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Esse era um título atribuído às divindades cananeias, que o salmista Davi empresta para dizer que o grande rei é no monte Sião, ali que ele fica, não tem nada a ver com essas outras coisas. O que Satanás estava ali aludindo é que ele era o grande rei, que ele se assentaria no trono semelhante a Deus, que ele merecia receber a adoração como Deus. Tudo isso era ciúmes. Tudo isso era ciúmes. A Trindade sempre existiu. É eterna. Por isso Deus é amor, viu? Para quem não acredita na Trindade, eu vou lhe dizer aqui, deixar você com um parafuso na cabeça.
Se você crê num Deus que é só uma pessoa, antes que houvesse criação, esse ser não poderia ser amor, porque não teria ninguém para amar durante os tempos passados eternos. E quem ama a si próprio é extremamente egoísta. Ele viveria os tempos eternos egoisticamente. Só pode ser amor aquele a quem tem alguém para amar. Por isso, quando não havia criação, a Trindade amava-se mutuamente. Jesus falou: o Senhor me ama, e que o ame a eles, em João 17. Do mesmo jeito que tens amado a mim, fazendo uma alusão aos tempos eternos. A relação da Trindade era de amor. Então houve quando Deus decidiu criar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo decidiram criar, para amar mais e dar mais de si aos seus filhos. Por isso nós existimos. Isso é só um parêntese. Queridos, Satanás então, ali com mal no coração, quer ser adorado. E se você entender bem o que eu vou ler agora, você vai ver esses mesmos intuitos dentro desse contexto. Vamos lá nas 3 tentações de Jesus Cristo. Lá no deserto, São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4. Você encontra aí a descrição das 3 tentações. Após o seu batismo, Jesus, ele entra em comunhão com Deus e Satanás aproveita que ele estava ali debilitado pela fome. E então, no verso 3 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja que é um ato de submissão, querendo que Jesus se submeta ao que ele quer que seja feito. Jesus não precisava de pão, porque ele tinha Deus, e Deus nos sustenta, é quem dá vida. Mas Satanás quer que Jesus submeta-se às suas sugestões, insinuações. Então a palavra forte aqui é submissão. Jesus submetendo-se a ele. Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem. Usa a própria Bíblia para responder. Já no verso 6, vem ele e diz: Satanás, se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: os teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, eles te sustentarão, não é? E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui está. É Satanás querendo que Jesus o obedeça. São 2 palavras fortes aqui, que você tem que guardar. Elas não estão escritas, mas elas estão no contexto do que Satanás queria: submissão e obediência. Compreendem? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender que estas são as 2 bases para a adoração. Se não houver isso, não pode haver adoração a Deus. E aí, de forma sim, vergonhosa, esse ser nefasto chegou e disse para Jesus no verso 8: levantou o diabo a um monte, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que o que ele queria de fato era que Jesus o adorasse. Obviamente, se ele queria isso do próprio Cristo, do Criador, do Salvador, será que ele não quer isso da raça humana? O que ele almeja, irmãos, e sempre almejou,
foi isso. Eu subirei acima das nuvens, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E ele queria rebaixar Cristo a uma criatura. Guarde bem. Submissão e obediência são as bases da adoração. Se prostrado me adorares. Se você for acompanhar o processo de Satanás em querer isso do ser humano, você vai ver isso de forma escrachada no livro do Apocalipse. No capítulo 13 de Apocalipse, você encontra ali as duas bestas. Não vou aqui fazer um estudo destas duas bestas, o tempo não vai permitir, mas você sabe que a primeira besta e a segunda besta estão aliadas, mas dirigidas pelo dragão, pelo capeta. Isso está aí, olha, no verso 2, a besta que vi, aí vem as descrições delas, semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem está na direção desses poderes nefastos, corruptos, que se opõem à palavra de Deus, é o dragão. E aí diz no verso 4, falando da besta que recebeu a ferida mortal e foi curada, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. E de quebra, adoraram também a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, a palavra-chave aí é adoração. Adoraram o dragão, adoraram também a besta. O que Satanás quer com as ações do mal, dessa coalizão das duas bestas no tempo do fim, é levar as pessoas a adorá-lo. Irmãos, abra teu olho, você faz parte, está fazendo parte dessa disputa entre a adoração a Deus e a adoração ao coisa ruim. Não é só aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não, todos nós. É lógico que ele usa diversas estratégias para aqueles e para nós, outras diferentes, mas ele quer levar as pessoas a adorarem a ele. Mas lembrem-se, não pode haver adoração sem o quê? Submissão e obediência. Você nunca vai adorar a Deus se você não submeter-se a Ele. Você nunca vai adorar a Deus se você não obedecer a Ele. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, sim, claro, tem que obedecer. Você nunca vai adorar a Deus. Eu vou sim adorar a Deus. Não vai. Não vai. Sobre você vai cair aquela frase, aquele texto de São Mateus, capítulo 7, 21 a 23, onde Jesus disse, eu não conheço vocês. Vocês fazem milagres, usam o meu nome, profetizam, fazem maravilhas, mas eu não conheço vocês, porque vocês não obedecem à vontade de Deus. Queridos, você percebe que a adoração, ela é o foco? Olha aqui no capítulo 13 ainda de Apocalipse, versículo 15. A segunda besta associada à primeira, ela faz com que todos adorem a primeira besta. E olha no verso 15. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quanto não adorassem a imagem da besta. Ou seja, a adoração leva à morte, ou não? É um caso sério. Irmãos, o contexto do grande conflito está em adoração. Você vai adorar quem? Pastor, você está falando óbvio? Não estou. Porque você tem que entender agora o que significa cada detalhe.
É por isso que em Apocalipse, capítulo 14, aqui no capítulo 14, logo no capítulo seguinte, as 3 mensagens angélicas têm a ver com adoração. Querem ver? São as últimas mensagens de advertência ao mundo. Irmãos, a partir do capítulo 14, não existe mais nenhuma mensagem. Só existe desdobramentos da mensagem anunciada. Aí vem, no capítulo 15, vem as pragas, 15 e 16. Aí vem 17, a Babilônia cai e assim por diante. Aí vem a volta de Jesus, a cidade santa, o milênio. Não tem mais mensagens. A última mensagem são as 3 mensagens de Apocalipse 14. E agora você vai ver com detalhes. Olha só, capítulo 14, versos 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, que representa os mensageiros de Deus, meio do céu, a extensão do mundo. O evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, então temos que levar o evangelho em todo o mundo. Esse evangelho é eterno, não começa na cruz. Não começa na cruz. Meu irmão evangélico, se porventura você está aí zapeando na internet, está ouvindo o que eu estou falando agora, para e escute. O evangelho é eterno. Ele não começa na cruz. Ele passa pela cruz. Ele encarna em Cristo Jesus, mas ele é eterno, como Deus é eterno. Ele passou pelo Sinai. Cada cordeiro que era sacrificado apontava para Cristo que viria, o Cordeiro de Deus. O primeiro sacrifício feito por Adão e Eva após o pecado apontava para Cristo Jesus. E como isso existia nos tempos eternos? A vida, irmão, a doação da vida é a graça contínua de Deus nos tempos eternos. Ninguém vive por si só, vive pela graça de Deus, porque é Deus que concede vida. E essa vida é encarnada em Cristo. Passa pela cruz, vai para os tempos eternos, porque só viveremos com Deus por sua graça. Então o evangelho a ser proclamado ao mundo, que está aqui em Apocalipse 14, não é um evangelho que tem início, é um evangelho eterno, está aqui descrito. Para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é a nossa função, pregar o evangelho em todo o mundo. Aí, em grande voz deve ser dito. Grande por quê? Por que é grande? Grande pela convicção que temos. Grande pelo valor que ele representa, porque trata de salvação. Grande pela coragem. Nós não podemos nos esquivar. Aqui vai um apelo já direto aos irmãos que já são batizados. Você não pode se omitir, ou Deus vai te excluir. Está ouvindo o que eu estou falando? Você não pode se omitir na pregação desse evangelho eterno. Se você se omitir, Deus vai te excluir. Pastor, o senhor está falando muito duro. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não vim aqui fazer uma apologia a ser bonzinho. Não, não é minha função. É advertir você que está aqui hoje e que está aí na sua casa nos assistindo. A você se posicionar do lado de Deus para fazer a vontade de Deus. É isso mesmo, que tem muitos de nós que estamos aí na maré mansa. Como diz os grandes linguistas, né? Estamos aí tergiversando. Sem saber que lado nos posicionemos. Bom, o evangelho eterno deve ser pregado em todo o mundo em grande voz, dizendo. Aí entra a essência do que deve ser proclamado. Mas isso é um resumo, isso aí é um suprassumo. Daí desdobra todas as doutrinas distintivas que a Bíblia tem e que nós esposamos. Querem ver? Eu vou aqui tentar trazer de forma rápida. Temei a Deus e dai-lhe
glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Para iniciar, se você abrir a sua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, entre outros versos que eu poderia citar com o mesmo significado, você vai achar aí no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, a seguinte frase: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é repetido diversas vezes no livro de Salmos e Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Espera aí, pastor. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz: temei a Deus. E agora, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, ao anunciar ao mundo o Evangelho, você tem que anunciar dizendo: temam a Deus, que é o princípio da sabedoria. E como é que isso pode ser explicado? O que é temor? Na língua ocidental, a palavra temor só tem um significado: medo, receio, repulsa. Mas na língua oriental tem outro significado que sobrepuja a esse: submissão, respeito. Se submetam a Deus, entreguem a vida a Ele por vontade própria. Por isso que o Evangelho começa com a entrega da vida a Deus. Por isso que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Veja quantas doutrinas estão inclusas dentro desse submetam-se, temam a Deus. Irmãos, por que é o princípio da sabedoria? Por quê? É óbvio. Quem é Deus? Vamos tentar aqui fazer uma lembrança dos atributos divinos? Vamos lá? Qual é o primeiro atributo que vem à sua mente quando fala de Deus? Vamos trabalhar nos três mais comuns. Onipotente. O que é onipotência? O quê? Pode tudo. Pode tudo. Deus é onipotente. Onisciente. O que é onisciente? Sabe tudo. Onipresente, o que é? Está em todos os lugares para acudir seus filhos. Veja, o onipotente pode tudo, o onisciente sabe tudo, resolve tudo, hein? E está pronto para te ajudar em todos os momentos. Te ama, é amor, é eterno, nunca vai deixar de te ajudar. Se você entregar a tua vida a Ele, para Ele cuidar, você agora entende o que é sabedoria? Se você submeter a sua vida a Deus, fala: Senhor, pode cuidar de mim. Você entende que isso é sabedoria? Agora, estultice ou burrice é você querer tomar conta da sua própria vida. Você conhece as coisas? Sabe tudo? Você sabe o que vai acontecer com você daqui meia hora? Quando eu saí de casa no dia 11 de janeiro de 2018, para vir para São Paulo, após o funeral do meu filho, saímos pela manhã. Eu não sabia que, mais ou menos às 5, 6 horas da tarde, eu sofreria um acidente e meu filho morreria. Senão eu não teria viajado. Eu não teria viajado. Eu ficaria lá. Deixaria para vir no outro dia. Entende? Eu não sei de nada. Eu não conheço nada.
Eu não posso nada. E você, se você é inteligente, você se soma a mim nessas deficiências. Mas se você colocar sua vida nas mãos de Deus, Ele tudo pode. Ele tudo sabe. E Ele está a seu dispor 24 horas por dia, onipresente. E Ele deu a vida por você, Ele te ama. E Ele morreria de novo se fosse preciso. Por isso, é sabedoria da sua parte colocar a tua vida nas mãos dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, o salmista, o sábio Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nessa expressão, temam a Deus, temei a Deus, está incluso toda a doutrina que envolve salvação, perdão, justificação. Está incluso todas elas. Eu disse, é um suprassumo. O que está aqui em Apocalipse 14, versículo 7, é um suprassumo. É um resumo do Evangelho eterno. Bom, e agora, a glória. Bom, se adorar tem a ver com aspectos litúrgicos na nossa mente ocidental, imagina a glória, não é? Uma vez eu estava viajando de ônibus, ainda solteiro, São Paulo para o Rio de Janeiro, a trabalho. Sentei do lado uma senhora. Eu puxei minha lição da escola sabatina, para aproveitar o tempo da viagem, a Bíblia, comecei a ler, marcar. Ela percebeu, olhou e falou: você é crente? Eu disse: sou. Ela disse: glória a Deus. Aleluia. Eu falei: mas por quê? Porque ver um jovem assim, com Bíblia na mão, louvado seja Deus, glória a Deus. Eu falei: eu sou crente. Ela: quanto tempo? Eu falei: eu nasci crente. Ela disse: amém, glória a Deus, aleluia. Eu disse: que maravilha. Ela falou: que igreja o irmão é? Eu falei: adventista. Ela: que desgraça. Não sei porquê. Ela falou: até gosto da igreja de vocês. Ensina algumas verdades. Mas tem uma coisa que eu não gosto lá. É que vocês não dão glória a Deus. Eu achei estranho. Eu falei: como assim nós não damos glória a Deus? Se não, na nossa igreja a gente fala alto. Glória a Deus, aleluia. E eu olhei para ela e falei: o que a senhora entende de glória a Deus é isso? Pois o que a Bíblia ensina não é. Irmãos, se você for no léxico grego, o terceiro significado é esse: exaltar. Mas o primeiro não é esse. E a Bíblia, ela dá a fórmula da compreensão do primeiro significado da palavra glória, doxa. Você vai acompanhar comigo alguns textos e você vai tirar a sua conclusão. Ok? Vamos acompanhar a leitura de alguns versos. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Você abriu aí sua Bíblia, lá que você que está em casa? Verso 12. Mantendo exemplar, olha só o texto, vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, vocês devem ter uma vida digna, exemplar. Para que, naquilo que falam contra vós, como o de malfeitores, observando vossas obras, obediência, façam o quê? Glorifiquem. A quem? A Deus, no dia da visitação. Para que, observando vossa obediência, glorifiquem a Deus. Daqui a pouco você vai tirar a sua conclusão, o que significa, em primeira instância, a palavra glória. Agora vejam, Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Achou aí?
Vou dar um tempinho para você. 5,16 diz assim: assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, obediência, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando você vai na palavra glória, você vai ver que ela está associada a uma outra palavra. Qual é? Obediência, boas obras. Para você não ter dúvidas, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Achou aí? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo. Então, a glória a Deus, ela é uma vida de obediência a Ele. Entenda? Vamos voltar a Apocalipse capítulo 14, verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus. Vamos dar o significado agora? Entreguem a vida a Deus. Aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Aceitem o perdão de Deus. A justificação de Jesus como nosso sumo sacerdote, intercessor no santuário celestial. Todas as doutrinas salvíficas estão aí. Agora diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Obedeçam a Deus, os seus mandamentos, sua lei está vigente. Certifiquem-se de que tudo que você faça glorifique a Deus. Aí sim, submissão em amor a Deus, obediência à sua vontade. Aí sim você pode dar sequência ao texto. E diz, capítulo 14, versículo 7. Pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do juízo. É uma referência, irmãos, ao juízo investigativo, onde Jesus Cristo está pronto para conferir seus méritos salvíficos a todos os que o aceitam como Salvador, de forma jurídica. De forma jurídica. Ele imputa seus méritos no santuário como o nosso sumo sacerdote, santuário celestial. E aí, encerra: e adorai. Você nunca vai adorar a Deus sem antes você submeter-se a Ele, temer a Deus. Você nunca vai adorar a Deus sem antes você obedecê-lo. Não há adoração, irmãos, é incoerência. Se Deus chega e diz: não matarás, você mata, você adora a Deus. Se você diz não adorar a imagem, se a Bíblia diz não adorar a imagem de escultura, só adore a Deus, você adora uma imagem, você acha que está adorando a Deus? Ah, mas é uma lei. Não tem, é Deus que você deve adorar. Se Deus disse que você deve guardar o sábado, lembra-te do dia do sábado, é o 4º mandamento, e você guarda domingo, você está adorando a Deus? Por favor, meu irmão. Bom, e a quem adorar? O Criador. A adorar o Criador. Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Lembra? É esse Deus que deve ser adorado. Eu quero só caminhar para o final agora. Eu gosto de vir aqui porque não tem relógio. Obrigado. Eu não vejo, se eu estou procurando relógio que faz horas.
Alguém me posiciona aí a hora? Oi? 11h13. Estou em tempo ainda? Você acha que essa é uma verdade exclusiva para o tempo do fim? O que você acha? Não. A coerência nas Escrituras é muito grande. Essa aqui é uma paráfrase do que já foi escrito no Antigo Testamento. Há uma correlação de um verso com o outro. A bem da verdade, você precisa saber, cerca de 80% dos versos do livro de Apocalipse são citações aproximadas, literais ou aproximadas do Antigo Testamento. E essa é uma delas. Vamos ler o verso correlato lá no Antigo Testamento? Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Aí quando você fala o Criador, aí você vai, a guarda do sábado está aí em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o 7º dia descansou. Aí você vê o dízimo, a oferta, aí você vê os princípios de saúde. São todas as doutrinas distintivas aí inseridas nesse contexto das 3 mensagens angélicas. Eclesiastes, capítulo 12. Achou aí? Versículos 13 e versículos 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o resumo o suprassumo lembra que lá também é o suprassumo? Teme a Deus. Opa, é igual? É igual ou não? Sim ou não? E o que é temor? Submeter-se a Deus, entregar a vida a Ele em amor, aceitar Jesus como Salvador, viver para Ele. E guarda os seus mandamentos. Opa, dá-lhe glória, mesma coisa. Porque esse é o dever de quantos? Todo homem. O evangelho eterno deve ser pregado a quantos? Todo homem. Todo mundo. Veja que a correlação. O verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Lá diz o quê? Que é chegada a hora do juízo. Aqui diz: Deus há de trazer a juízo. Por que o tempo verbal mudou? Lá em Apocalipse fala: é chegada a hora do juízo. Aqui diz: há de trazer a juízo. Mudou o tempo verbal. Por que mudou o tempo verbal? Porque quando foi escrito isso aí, foi lá no Antigo Testamento. Na época em que o juízo ainda não havia começado. Agora João estava no Apocalipse falando de um tempo que o juízo já estava em andamento. Que tempo é esse? É hoje. Adorai o Criador. Irmãos, para você entender agora, e finalizo, capítulo 14, volta lá. As outras 2 mensagens apresentadas, as outras 2 vozes de anjos, na realidade, não são mensagens novas. São mensagens de desdobramento da primeira. Veja no capítulo 14, verso 8, tem a segunda mensagem, diz assim: caiu Babilônia. Claro que cai. Quando você ergue a verdade, o erro, o que acontece com ele, Leonídio? Cai. Quando você apresenta o verdadeiro caminho de salvação, o evangelho eterno, temei a Deus, submetam-se a Ele, entreguem a vida a Ele, aceitem Jesus como seu Salvador, você está direcionando a salvação direta a Cristo. Não há coisas, não há ídolos, não há você está indo para a essência. Temei a Deus, dai-lhe glória, submetam, entreguem, obedeçam a Deus, guardem os seus mandamentos. Isto vai ser, em essência, uma necessidade de todos, porque o juízo está em andamento. Tem que ser rápido essa entrega. Então Babilônia cai. Adorem a Deus, ao Criador,
não a esse ritual litúrgico que se expande aí pelo mundo, através da besta e Babilônia e suas filhas. Aí deixa bem claro, caiu a grande Babilônia. Verso 8. E verso 9 diz, a terceira voz, não é? Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se você adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na sua fronte ou na sua mão, e você beberá do vinho da cólera de Deus. Você beberá do vinho da cólera de Deus. Queridos, então as três mensagens, na realidade, é uma só. Desdobramento, a segunda e a terceira, desdobramento da primeira. Agora eu pergunto, você entendeu? Ou quer que eu repita tudo de novo? Eu tenho tempo hábil para começar. Estamos vivendo em um grande conflito entre o bem e o mal. Deus, Ele é digno de louvor e adoração. Mas para que você o adore, você precisa submeter-se a Ele. Satanás, ao deixar Lúcifer, ao deixar o mal entrar no seu coração, ele deixou o desejo também de supremacia invadir o seu coração. E ele quer ser adorado também. Ele quer ser adorado também. Para isso, ele sabe que para adorar é necessário que haja submissão a Ele ou a Deus. Ninguém adora ninguém sem submeter sua vontade e sem obedecer. Por isso, nas três tentações, ele quis que Jesus submetesse a sua vontade, o obedecesse para o adorar. Por fim, essa mensagem deve ser levada a todo mundo. Mas antes de você levar, você tem que decidir de qual lado você estará. A quem você adorará? Pastor, eu estou na igreja, eu quero adorar a Deus. Veja, irmãos, tudo que você fizer, praticar, pensar, falar, vestir, comer, teclar, navegar, brincar, tudo que você fizer, ou você vai estar adorando a Deus, ou você está adorando o coisa ruim. Para que as pessoas vejam a sua vida e queiram adorar a Deus, você tem que, de fato, definir: eu quero adorar a Deus. Eu quero submeter minha vontade a Deus. Eu quero aceitá-lo como meu Senhor, o dono da minha vida. Quero viver para a sua honra e glória. E quero que a minha vida fale, que a minha boca fale, que o meu viver fale, que eu estou do lado do Senhor. Porventura você deseja isso? Você que está aqui assentado, aceita essa proposta de Deus para a sua vida? Você entendeu a mensagem de hoje? Quer dizer assim: Senhor, eu quero estar do seu lado enquanto eu viver nessa terra. Quero viver para a tua honra e glória. Quero reformular, se for da tua vontade, que o Senhor me dê condições de reformular a minha vida, para que tudo na minha vida indique Jesus como Salvador. Você aceita isso? Aceita? Diga: em nome do Senhor eu aceito. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém aqui assentado que não passou pela experiência do batismo? Não é hoje que você vai ser batizado, mas precisa tomar a sua decisão. Tem alguém aqui nessa condição? Eu quero fazer uma oração por você. Pelo menos uma pessoa. Pastor, sou eu. Tem? Levanta o dedo. Cadê o dedo? Eu vi um dedo levantado aí? Parece que eu vi. Tem alguém aqui nessa condição? Senhor,
eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero ser sábio, diz o Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há alguém aqui nessa situação? Dedinho? Ok. Em casa, você que está assistindo, você quer tomar a sua decisão? Eu não estou aí, mas Deus está aí. Lembra que Ele é onipresente? Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, para viver para Ele, adorá-lo, lembra? Você quer isso? Se for possível, manda uma mensagem aí no chat da igreja. Os irmãos vão saber dar atenção a você. Se houver, registra isso. Eu quero fazer uma oração por você que está em casa e por vocês que estão aqui, especialmente os que estão tomando as suas decisões. Antes nós vamos cantar. Vamos cantar o hino 480. É o hino da nossa entrega. Eu gosto muito desse hino. Ele nos faz entregar a nossa vida a Deus. Deixa que eu canto com eles. Pode deixar que eu canto com eles. Ok? Eu gosto muito desse hino. Você pode projetar aí para nós? Hino 480. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém? Fecha seu olho. Senhor, a Tua palavra, ela é extraordinária. Ela nos direciona para seguirmos a Tua vontade. Ela esclarece os Teus planos. O Senhor, que é o nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, na pessoa de Jesus, o Senhor nos convida a entregar a vida a Ti, submeter-nos a Ti, temer ao Senhor. E o Senhor também nos esclarece que através da obediência a Ti, por amor, nós podemos glorificar o Teu nome, para que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo e queiram também Te seguir, Te servir, glorificando o Senhor também. Então, Pai, nos ajude a viver uma vida onde tudo que nós fizermos, falarmos ou praticarmos, seja para a Tua honra e glória. Pai, somos Teus filhos, somos adoradores Teus, e quando Jesus vier, toma-nos para subir e habitar com o Senhor por toda a eternidade. Para tanto, lava-nos, perdoa-nos, purifica-nos com o sangue de Cristo. Abençoa, Pai, os que estamos aqui
e os que estão à distância, acompanhando pela internet. Que teu poder recaia sobre todos nós. Que teu Espírito nos guie até a volta de Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.